Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso canal, aqui do meu canal, né? Jornada no RH, Jornada Prática no RH, em que a gente vai trazer mais um conteúdo importantíssimo para você que quer dominar o RH na prática, ser um profissional valorizado, reconhecido e bem remunerado na área. Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou Nayara Sanches. Eu sou especialista em recursos humanos. Deixa que eu colocar minha, meu nomezinho aqui para vocês. Eu sou especialista em gestão de pessoas, em RH, e eu tô aí na área já há mais de 15 anos. Já estruturei RHs do zero, e eu tô aqui para te ajudar a ser sua mentora dentro do recursos humanos, porque eu no início da minha carreira não tive essa oportunidade de ter alguém, um vídeo, um conteúdo, né, um mentor, um professor um especialista que me direcionasse para que eu conseguisse crescer na área, evoluir na minha carreira, fazer com que a jornada do RH fosse mais rápida e um pouco mais leve, né? Então, eu tô aqui para isso. Hoje, o tema é um tema que muitos de vocês procuram, né? Entender, conhecer melhor. Eu quero trabalhar no RH, como que eu faço? Eu quero iniciar minha jornada dentro do recursos humanos, como que eu faço, né? E aí eu tô aqui para te explicar algumas coisas, te dar algumas dicas sobre o início da jornada do recursos humanos, né? Como que você, que hoje está lá, quer começar a trabalhar com alguma coisa. Eu faço psicologia, eu faço administração, eu faço contabilidade, eu faço gestão de RH. E aí, eu só estudo, eu só tô na sala de aula. Mas e aí, como é que eu começo a trabalhar, né? Normalmente a gente se sente muito inseguro mesmo. Nesse início, a gente não sabe o que fazer, a gente não conhece nada do RH. Mesmo você que tem as matérias de RH, a teoria é uma coisa, prática é outra. E aí essa aula vai te dar um norte aí de como você tem o seu ponto de partida na sua carreira do recursos humanos, né? Então, a jornada do RH, né, a jornada de uma carreira profissional é um período de descobertas, né? E aí é onde você começa a construir uma base sólida para a sua carreira, ter sustentabilidade, e ela, igual eu falei antes, né, crescer com segurança, enfim, você se tornar um profissional seguro, reconhecido, né? Então, o primeiro ponto sobre o tema é entender do que o RH é feito, né? O que o RH tem dentro de toda a sua estrutura, né? Então eu falo que o RH ele é a gestão de pessoas e dentro do RH a gente tem suas macro áreas. E essas macro áreas elas são divididas segundo a minha metodologia que ao longo dos anos eu criei, que é a metodologia do ciclo de gestão de pessoas. O que diz essa metodologia? Em que todas as áreas elas precisam se conectar e elas precisam vincular a jornada do colaborador com a experiência desse colaborador e ações de RH que vão conectar essa experiência, essa expectativa, essa jornada desse profissional dentro da empresa com os objetivos organizacionais. Então, esse é o método que eu entendi que fazia muito sentido para a gente conseguir organizar todos os subsistemas do recursos humanos, de uma forma clara, de uma forma estruturada, em que quem está começando vai entender de uma forma prática e simples como que ele vai começar a atuar no RH. Então, pensando no RH, a gente tem o RH como uma área que é a área da gestão de pessoas, né? No, a área macro da gestão de pessoas. E aí, a gente pensa que essa área macro, dentro dela, a gente tem o ingresso, né? A gente tem, mas antes de falar dessa estrutura, eu vou falar do ciclo, tá? O ciclo de gestão de pessoas, pense que o colaborador, ele vai viver sempre um ciclo, sempre ele vai viver um ciclo. O colaborador e a empresa.
E a gente pensando no RH, na gestão de pessoas, como uma área de projetos e processos, esses ciclos, eles rodam constantemente. Eles têm início, meio e fim. Pensando no ciclo de gestão de pessoas, ele vai sempre ter a fase da entrada das pessoas, né? A hora que a gente está recrutando, admitindo, a fase que a gente integra, a fase que a gente mede, né? Mede o desempenho, depois a gente desenvolve e depois tem a fase da partida. Vai existir essa fase da partida para qualquer colaborador e qualquer empresa. Seja ela pedindo para sair, seja a empresa demitindo ou a empresa ou a pessoa se aposentando, né? Então esse é o primeiro entendimento que vocês precisam de ter pensando em RH, tá? Pensando em gestão de pessoas. Então, dentro do ciclo, a gente tem os processos, projetos e ações que vai rodar esse ciclo. E pense que esse ciclo ele vai rodar sempre anualmente. Fica muito mais fácil para você. Comecei a entrar no RH, entrei no RH agora. Não sei muita coisa. Pense que tudo, a pessoa entrou na empresa, o que vai acontecer com ela sempre vai ser dentro de um ano. O que vai acontecer com ela dentro de um ano, né? Aí a gente pode começar já a falar das áreas do RH, né? Então a gente tem dentro de gestão de pessoas, a área do ingresso, que a gente está falando do recrutamento, seleção, integração, a área da estrutura organizacional, que a gente está falando do diagnóstico organizacional, da identidade organizacional, da missão, visão, valores, das competências, né? Do mapeamento dessas competências organizacionais, das descrições de cargos e da arquitetura de cargos, né? Então, vocês percebem que essa é a base da empresa, ela vai sustentar muitos projetos de RH, se não todos os projetos de RH. E a gente tem a outra área, que é a área de recompensa, onde fica salários e benefícios, todas as políticas, né? E a gente tem a área de comunicação interna, que é onde fica a pesquisa, as pesquisas de engajamento, pesquisas de clima, comunicação interna, endomarketing, aí é onde a gente fala da cultura. A gente tem a área de desenvolvimento, que são toda a área de DHO, desenvolvimento humano organizacional, que são os projetos que fazem o desenvolvimento de liderança, programa de liderança, trilhas internas de desenvolvimento. A parte de desempenho fica dentro de desenvolvimento, porque é onde eu identifico quais são os gaps, quais são os pontos fortes, os pontos de melhoria de todas as pessoas e rodo um ciclo de gestão de desempenho. Por isso que fica dentro de desenvolvimento, é onde eu crio os PDIs, e faço todas as iniciativas de desenvolvimento, fica dentro de desenvolvimento. E também tenho a área de DP, o departamento pessoal, que é uma área muito grande também, mas ela fica dentro de gestão de pessoas. E ela é a que administra todas essas áreas. Ela administra tudo o que acontece na vida do profissional e registra em sistemas. Então eu falo que o DP, pensando no profissional de RH, né, dividindo RH e DP, que são coisas diferentes, tem uma outra aula que eu falo sobre isso. É a área onde é o People Analytics. Por que é a área onde é o People Analytics? Na verdade, é a área onde os dados estão. Então, é de lá que você vai tirar todos os indicadores de RH, tá? E a gente tem a segurança do trabalho também, que muito poucas empresas têm, né? Algumas têm, outras não têm, então não precisa de falar. Ela, às vezes, em muitos lugares, ela fica dentro da área de gestão de pessoas, tá? E aí, então, é isso que você tem que entender. É isso que é a área de RH e é essa que é a jornada da carreira do recursos humanos. O início dessa jornada, ela precisa de ter um entendimento muito bom sobre esse caminho que você vai percorrer. E eu defendo, né, a minha teoria, meu método defende a ideia de que essa carreira seja generalista, que você conheça esse ciclo e você entenda como que você faz cada parte, por que que elas se conectam. Isso vai fazer muita diferença para você que está começando, tá? E aí, você que está começando, não se preocupe em ser especialista em tudo. Aceite as oportunidades que surgem para você, por exemplo, dentro do recrutamento e seleção,
Dentro do departamento pessoal, é uma ótima entrada também, tá? Muitas pessoas que eu conheço entram dentro do DP, mas pensando em RH em si, a maioria entra dentro do recrutamento e seleção. É uma porta de entrada muito boa também. Você que está começando, onde que eu começo? Pode entrar em empresas que fazem recrutamento e seleção, porque elas vão te dar uma noção muito interessante do início do ciclo de gestão de pessoas, né? Pensando que é a entrada das pessoas que inicia seu ciclo, né? Mas pensando em implementação de RH, a gente precisa de pensar na estrutura organizacional, né? E aí, outra coisa também que eu vejo muitos profissionais é que às vezes eles ficam esperando as oportunidades perfeitas caírem no colo. A gente precisa de ter humildade e começar pequeno, entender que essa oportunidade ela vai aumentar, vai melhorando ao longo do tempo, né? Você não vai conseguir ser especialista em tudo e não vai ter a oportunidade perfeita. Então, essa é outra dica que eu dou, né? E outra informação importante não tenha medo de errar. A gente fica muito inseguro, né, no início da carreira, né? A gente precisa de aceitar, aprender com a experiência do dia a dia, né? Das nossas experiências, da rotina prática. E se você entender a base do RH, você vai conseguir ter mais lógica na sua atuação do dia a dia, né? E, é, e aceitar o processo, né? Aceitar que o RH, você entrou, por exemplo, numa empresa que não existia RH. Você vai aprender junto com o crescimento do RH dessa empresa. E é muito interessante essa oportunidade, porque é um campo muito vasto de atuação, de, de entrega, de oportunidade, de visibilidade, né? Porque as coisas que você vai fazer, só você está estudando, só você tem capacidade para fazer. E o mais interessante, mesmo que você não tenha experiência, tá? E aí, isso é uma oportunidade, porque você entendendo isso tudo que eu estou te falando, você tem uma chance de se destacar, igual eu falei aqui agora, acelerar seu conhecimento e se destacar no mercado, né? A gente tem muitas pesquisas por aí que mostram que o RH está sendo valorizado. As empresas, mesmo empresas pequenininhas, elas não só querem contratar profissionais para efetivo CLT, mas também querem contratar profissionais para fazerem projetos específicos ali de alguma coisa. Às vezes querem fazer só uma vaga específica. Então, é uma oportunidade de trabalho, né? Quando você entende isso, você tem uma oportunidade de ter uma profissão, né? De ter uma profissão. E quando você tem essa clareza dos caminhos do RH, que eu acabei de falar, de todas as áreas, né? Você evita um pouco as suas frustrações, né? Por exemplo, eu falei, recrutamento e seleção é uma porta de entrada. É uma porta de entrada, vai acontecer de você, se você entrar, né, pelo recrutamento de seleção, fazer muitas vagas, aceite, isso é muito. Eu entrei no RH por recrutamento de seleção, fiz volume altíssimo de vagas, e isso me deu uma bagagem imensa para atuar no RH. E eu te digo mais, isso entrar pelo recrutamento e seleção me fez crescer e me fez ter vontade de ser RH generalista, porque eu não queria ficar só dentro do recrutamento e seleção, né? Isso me fez crescer e me tornar líder de RH, né? Me tornar gerente de RH e hoje especialista, professora, né, de recursos humanos, porque eu entendi que era minha missão poder fazer isso pelos profissionais de RH, porque eu não tive essa oportunidade, né? E aí, quando você tem essa clareza, você que, por exemplo, está estudando psicologia, né? Você também é importante você encontrar, não só estudando psicologia, mas outras áreas profissionais, né? Importante fazer network, importante ir em eventos de RH. Procure os eventos que estão acontecendo dentro de RH, procure pessoas que são referências em recursos humanos, se conecte com essas pessoas,
Se conecte com consultoria de RH, também é legal você fazer contato com consultoria de recursos humanos dentro da sua região. Tente, né, se conectar com aquele profissional que faz o recrutamento, para você ir entendendo, né, como que funciona o processo e você fazer essas conexões que podem fazer diferença para você lá na frente, né? É, você que está estudando curso superior, uma porta de entrada muito interessante é o estágio, né? Faça o estágio, não deixe de fazer o estágio dentro do RH, dentro de uma empresa, mesmo que seja menor. Na oportunidade que surgir, se você quer atuar com recursos humanos, é imprescindível você fazer estágio. Tá? Comece com estágio ou com uma vaga um pouco menor. Não ache que você vai começar dentro do RH ou na sua carreira como analista. Por exemplo, existe um processo natural de uma carreira, né? Que sempre vai começar do estágio, né? Pode ser que você comece já como auxiliar, né? Mas normalmente é estagiário, auxiliar, depois vem o assistente, em empresas maiores, assistente um, 2 e 3, que você ainda pode estar se formando, não precisa estar formado. E aí, para ser analista, normalmente as empresas, dentro dos requisitos de carreira, pedem que você já esteja formado. Então, aí vai analista um, analista 2, analista 3. Tem empresas que têm o business partner, né? Ou o especialista de RH, mas hoje já está mais voltado para o business partner, que é o BP, né? Então aí o business partner, a empresa é muito grande, ela vai ter um, dois e três, né? Ou não, ou já vai para o supervisor, do analista, se existir a vaga, supervisor, aí coordenador e gerente, tá? Essa é a carreira, essa é a trilha da carreira do recursos humanos, tá bom? E aí, quando você entra em estágios, principalmente, tá? Se você puder, procure estágios em que você faça recrutamento e seleção, mas que você também esteja junto ali, com outras áreas, entende? Que o RH dessa empresa seja generalista. Essas empresas de menor porte, de médio porte, são empresas por volta aí que tem por volta de até 400 funcionários, 500 funcionários, né? Até uns 600 funcionários, ainda é generalista, né? Mas quando começar a aumentar esse número, ela vai ser toda dividida. Quando a empresa começa a ter um faturamento maior e um número de colaboradores maior, todas as áreas vão ser divididas. Aí você vai ter mais dificuldade de ter a experiência no dia a dia com todas as áreas do RH, né? E aí, para você, né, outro ponto importante aqui, como exemplo, para você crescer no RH é você focar em competências comportamentais. As técnicas, é só você me seguir aqui que eu vou te ensinar todas as técnicas de uma forma simples sobre o recursos humanos, mas as comportamentais, você precisa de entender que elas, para você crescer mais rápido, você vai precisar desenvolver. Às vezes as comportamentais, elas são mais importantes no primeiro momento do que as técnicas. Vou dar um exemplo para você. Eu sou uma pessoa, né? Vamos dar um exemplo de uma pessoa hipotética. Eu quero iniciar na carreira do RH, mas eu sou uma pessoa que não tem muita iniciativa. Então eu fico ali achando que a oportunidade vai aparecer, né? Não corro atrás, não faço meu network, não olho um curso ou uma mentoria, uma pessoa que vai me dar uma luz melhor. Eu acho que as oportunidades vão aparecer no meu colo, né? Então isso é o quê? A pessoa não tem proatividade. Você entende que isso é muito mais importante do que que o técnico vai vir com o que ela corre atrás, né? Com o que ela tá correndo atrás aí no dia a dia. Outro exemplo, comunicação. Comunicação é uma das competências mais importantes que você pode adquirir para você se desenvolver na sua carreira do RH, no início da sua jornada. Eu, quando iniciei, eu não consegui conversar. Eu era muito tímida, morria de medo, muito insegura.
tinha que fazer processo de integração básica, que se apresenta em empresa, né? Normalmente são os estagiários que fazem. Eu travava, mas o que que eu fiz? Eu falei, eu entendi que eu preciso saber comunicar. E saber comunicar, gente, a gente confunde achar que é ser extremamente extrovertido e ser uma pessoa de bom relacionamento. Também é importante, isso é uma outra competência que é o relacionamento interpessoal, mas isso não significa que você tem que agradar todo mundo, né? Não significa isso. Significa você conseguir ter uma comunicação que as pessoas te entendem e ter uma escuta em que você também, sem ruídos, em que a pessoa, em que você está compreendendo. E isso vai ser positivo nos seus relacionamentos internos. Uma competência, outra competência também que é importantíssima dentro do RH é de relacionamento, né? O RH é uma área que você que está entrando precisa de saber que é uma área complexa nesse sentido, porque você precisa de ter, ao mesmo tempo que uma descrição, uma reserva, você também precisa de estar aberto para atender as pessoas, né? Para ouvir as pessoas, para, enfim, ser essa pessoa que se conecta, né? E está se conectando com pessoas e com a empresa ao mesmo tempo. Então, é muito relacional, é uma área muito estratégica, muito política e é complexo porque você tem que saber aonde você está se relacionando, com quem são essas pessoas e tentar tornar isso mais impessoal, lógico, né? Porque a pessoalidade ela vai confundir as relações, né? Mas como que isso. Outra dica importante. Como que você torna isso mais impessoal, né? Impessoal, menos subjetivo, através de ações, projetos, processos dentro do ciclo de gestão de pessoas. Você sempre vai se relacionar com as pessoas, mas elas vão estar dentro do guarda-chuva e do RH e do ciclo, né? Sempre. Então você não vai falar, pode falar de coisas pessoais, não tem problema, não é disso que eu tô falando, porque vai acontecer. Você pode orientar ali pessoa, né, as pessoas que estão com problema, orientar a liderança para você saber como lidar. Não, isso é o dia a dia, isso é rotina. Mas essa orientação, ela precisa ser profissional também, né? Uma coisa que as pessoas confundem também, talvez você que vai começar agora dentro do RH ou já tá, é essa relação do RH com como um papel de uma área assistencialista, né? Ou até quem é psicólogo, né? Que está dentro do RH, ou até como um psicólogo, né? O psicólogo dentro do RH, ele não pode atuar como clínica, né? Ele não pode fazer essa atuação, porque ali não é um consultório. Ele pode atender, ele pode acolher, ele pode ouvir uma dor, ele não tem, assim, é completamente faz parte das atividades, não precisa ser psicólogo, inclusive, tá? É importante falar isso, porque a escuta, ela independe do profissional, tanto que os líderes precisam de ter essa condição, né? É, mas isso precisa de estar bem orientado, bem, né, bem acompanhado ali, para que não haja nenhuma confusão nesse sentido, tá? E aí, a gente tem algumas objeções, né? Enfim, algumas dúvidas em relação à carreira, né, do RH, né? Que a pessoa fala que não tem experiência, ninguém vai me contratar. É uma fase muito difícil para quem está começando, mas isso não é uma verdade, tá? Você vai conseguir ter uma experiência e se você não está conseguindo no RH, todo mundo começa sem experiência, né? Essa é a notícia boa, mas se você não está conseguindo no RH, tente começar a trabalhar com alguma outra coisa. Não conseguiu entrar no RH, entra dentro de uma empresa, mas entra em outra coisa. Dentro dessa empresa, você tenta migrar para o recursos humanos, tá? E é a dica que eu dei, né? Não tem experiência, vai fazer estágio, faz networks, faz conexões, é, faz outra coisa que é muito interessante, projetos voluntários. Consultoria de RH também é uma ótima entrada para você conhecer, né? Dentro de recrutamento e seleção, para você conseguir começar a trabalhar.
No início da carreira, os salários são mais baixos, tá? Outra informação importante, não vai começar embaixo, mas a intenção é você mostrar seu potencial e crescer mais rápido, né? E aí, outro ponto também, que o mercado está saturado, né? Que é difícil conseguir uma vaga. Existem muitas vagas de RH, muitas, muitas, está crescendo cada vez mais, e principalmente o RH generalista, né? Esse RH generalista que consegue entender sobre todos os subsistemas de RH, né? RH generalista e recrutamento e seleção são as duas áreas que mais abre, e DP também. Se você tiver interesse e não estiver conseguindo entrar, por exemplo, dentro de um recrutamento e seleção, entre dentro do DP e depois você migra, né? Isso é uma dica que eu dou. Mas essa saturação do mercado, ela existe muito para quem não se prepara, para quem não está buscando dominar esse RH na prática, né? Entender como funciona. Porque, por exemplo, numa entrevista, você não precisa ter experiência, mas se você conseguir comunicar a sua intenção e a sua noção de trabalho, já vai fazer muita diferença no processo seletivo, muita mesmo, né? E aí, é... outra objeção, né, é que você não sabe qual área do RH seguir, né? Mas são muitas áreas, né? Eu acabei de falar ali em cima, e que as entradas mais importantes são, as importantes mais fáceis são dentro do recrutamento de seleção e como estagiário também, DP, né? E aí, gente, o jeito, né, se você está pensando, né, como fazer, e o que você tem errado, é justamente isso, né? Não buscar o seu desenvolvimento, não pensar, refletir em quais as competências hoje você tem. E importante falar isso, né? Que comportamento e habilidades comportamentais, elas são possíveis de se desenvolver. São muito possíveis de se desenvolver. O primeiro passo é você querer, né? É você querer. Aí você fala assim, nossa, como que eu vou aprender a fazer uma entrevista, né? Que é a porta de entrada. Os processos seletivos, eu falo isso sempre nas minhas aulas aqui, são processos de escuta ativa. Processo seletivo, se você tendo um roteiro, né, de perguntas ali, e a entrevista, eu falo que também outro vínculo interessante sobre processo seletivo, sobre recrutamento e seleção. A entrevista é como se fosse um jornalista, né? Ele tá ali querendo conhecer a vida da pessoa. Então é a mesma coisa de um entrevistador, né? De um jornal, de uma matéria, né? Você tem que se colocar nesse papel para você poder fazer essa escuta ativa e conhecer, conseguir ter essa sensibilidade para saber quem é aquela pessoa ali que está do outro lado. E recrutamento e seleção, outro ponto também que pode minimizar a sua insegurança, é a responsabilidade da assertividade do recrutador, mas ele precisa ser compartilhado com o responsável da vaga. Sempre existe um responsável da vaga, né? Sempre. E aí, então, o jeito errado é você achar que vai cair no seu colo, é você não refletir sobre seus comportamentos, né? Começar a refletir sobre esses soft skills. Outro ponto também, se deixar levar para as frustrações. Frustrou primeiro, não passou ali numa oportunidade. Entenda o que aconteceu e se fortaleça para a próxima, né? O jeito certo, né, é ter essa produtividade, estar sempre ativo ali nos canais de vaga, nos grupos de emprego, nos canais de RH, nas comunidades de RH, né? Entender as áreas de RH, como eu expliquei no início, né? Desenvolver seus soft skills, pensamento crítico, planejamento e organização também é muito importante. Você entender como você vai estruturar o seu RH, começar a aprender um pouco da parte técnica, habilidade técnica, como o Excel, é um ponto de partida também muito importante. Conhecer sobre plataformas de recrutamento e seleção, né? Enfim, então participe de eventos, busque oportunidades, projetos, enfim.
E aí talvez você possa até fazer um PDI seu, né? Coloca lá quais são as competências, comportamentos que você tem dificuldade, coloque do lado as ações que você pode fazer, né? Desenvolver, por exemplo, ler um livro, achar um mentor, se conectar com pessoas, coloque as ações lá para você desenvolver as suas habilidades, né? Tem um autor muito conhecido, né? Que ele é o, vamos dizer, o pai da gestão de pessoas do RH, que é o Kevenato, né? Depois eu coloco para vocês a referência dele. Ele realmente ele dá um norte muito interessante e completo sobre RH, né? Então, se você quiser ler, e se você já é da área, provavelmente já ouviu falar sobre ele. Então, chegando ao fim, né? Já dei a dica final, que é fazer o PDI, né? Mas outra dica final, né, é você escolher, né, reforçando o que eu falei, um dos subsistemas de RH que você quer atuar, mas normalmente a área de RH vai te puxar ou para o recrutamento de seleção ou para o departamento pessoal, tá? É, procure vagas, né, assistente de RH, auxiliar de RH, estágio de RH, dentro do LinkedIn, dentro das plataformas, né, de profissionais de emprego, né? Tem várias, né? Tem Indeed, né? Que fala Indeed, cada um fala de um jeito, Cato, Infojobs, Gup, Solids. Nossa, tem muitas plataformas e você precisa se cadastrar em todas elas, no máximo de plataforma que você conseguir. A outra dica importante é esteja ativo nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Busque conteúdos ali que você, de conhecimento técnico e teórico, que você seja legal você colocar. Isso pode trazer visibilidade para você também, né? Mesmo que você não tenha conhecimento, algum artigo interessante reposta, isso mostra seu interesse em conhecer mais. Na postagem você coloca: estou estudando sobre recursos humanos, olha esse artigo interessante que eu encontrei, e posta lá, né? Quero muito começar a trabalhar no RH, isso tudo começar ou crescer, né? Porque a gente está falando da entrada, mas existe uma jornada que às vezes a pessoa entrou e ela ainda está perdida lá dentro, né? Então, essas dicas todas aqui são para também do início da jornada, do seu crescimento aí dentro da, da carreira do RH, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, curte. Se você achou interessante para outros profissionais de RH, não deixe de encaminhar para profissionais de RH, pessoas que queiram começar. Tem muitas aulas aqui no canal, a gente começando esse projeto aí, né, já tem um tempo. É muito interessante, que a minha intenção é que você realmente domine o RH na prática, se torne esse profissional valorizado, reconhecido e bem remunerado na área, porque é uma área muito promissora, tem muitas oportunidades e eu tenho certeza que se você cumprir as dicas que eu dou aqui, que eu dei aqui hoje, você vai conseguir, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Vem comigo.